Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um estudo do Frater Joana, o grupo de estudo da série psicológica da Joana de Ângeles. Hoje nós vamos ter a Ilma apresentando a meditação para a gente. Depois nós teremos 2 capítulos do livro Desperte e Seja Feliz. O nosso amigo Pacheco vai falar os capítulos Comportamento e Sucesso entre aspas. São capítulos bem interessantes, né, Pacheco? E por fim, a Cíntia vai fazer para a gente o capítulo Últimos e Primeiros, do Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Então, Ilma, é com você. Olá, ótima noite. É com grande alegria que retomamos, a mais um dia de estudos aqui das obras de Joana. Para iniciarmos, então, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e a todos aqueles que compartilham conosco deste momento, para que possamos receber, vindo das esferas mais elevadas, as bênçãos, para que possamos conduzir este estudo e fazer a compreensão para as modificações necessárias no nosso ser. Então, que as bênçãos de Jesus, nosso Divino Mestre, e toda a equipe espiritual de Joana de Ângeles possa, nesse momento, nos amparar. Assim seja. Iniciando, então, a parte da meditação, hoje eu vou propor, para vocês um pequeno exercício antes da gente iniciar a meditação. Só para que a gente possa sentir o que é o relaxar e o que é o contrair da musculatura, para que possamos utilizar essa percepção durante a meditação. Então, inicialmente, tente buscar uma posição confortável, ou sentada, ou deitada, mas numa postura em que você possa manter a plena atenção no seu corpo. Então, inicialmente, eu vou convidá-los a fechar as mãos e apertar os dedos contra a palma da mão da forma mais firme que você conseguir. E depois, relaxa. Abre a mão e sinta essa experiência. De mesma forma, se você puder estar sentado, com os pés apoiados, no chão, contraia os dedos dos pés, contraia bastante o seu pé e depois solte. Sinta essa sensação do relaxamento muscular. Isso nós também podemos fazer com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Quando nós deixamos que os pensamentos venham e vão de forma suave. Dando, esse início só de exercício aí de relaxamento, vamos então agora para meditação. Vou compartilhar com todos uma tela. Se puder, então, agora, iniciar o nosso exercício, fechando os olhos. Vamos trabalhar a respiração. Inspire, segure um pouco e depois expire pela boca, de forma suave, tranquila. Sinta o ar entrando em seus pulmões, dilatando a sua caixa torácica e depois, de forma suave, vai eliminando este ar. E à medida que você elimina, você vai relaxando toda a musculatura do seu corpo. Mais uma vez, inspire paz, tranquilidade, serenidade. Expire
as aflições, as angústias, deixando que as sensações desagradáveis possam ser eliminadas. Mais uma vez, inspire, retenha e expire suavemente, relaxando, relaxando. Relaxando o couro cabeludo, as pálpebras, a face. Deixe relaxar os lábios, o pescoço. Tente soltar a cabeça, mantendo o ponto de equilíbrio, eliminando as tensões do pescoço, os ombros. Relaxe o braço esquerdo, a mão esquerda, o braço direito, a mão direita. Uma posição confortável, apoiando as costas das mãos sobre as coxas. Inspire e expire suavemente. Relaxe o tronco, o abdômen, o ventre, o baixo ventre. Relaxe as pernas, as panturrilhas. Relaxe os pés, os dedos dos pés. Inspire e expire suavemente. Deixe sua mente acompanhar a melodia da música. Serenando os pensamentos, buscando o equilíbrio, a paz, a serenidade. Através da mente, nós podemos buscar um local aconchegante. Se você preferir, uma paisagem, contato com a natureza. Pode ser uma praia, um bosque perfumado, um campo florido, o alto de uma montanha. Escolha o local de sua preferência. Transfira-se mentalmente para este local. Caminhe um pouco. Sinta os aromas que a natureza lhe traz. Ouça. Você pode ouvir o canto de um pássaro,
a água de uma cachoeira, as ondas de um mar, ou simplesmente um silêncio acolhedor que te envolve e te traz paz, serenidade. Busque um local aconchegante, vou convidá-lo a sentar-se. Deixe seus olhos contemplarem a linha do horizonte. Perceba as nuances das cores. Inspire e expire suavemente. Vamos agora escolher uma cor que represente paz, tranquilidade, serenidade. O ar que você vai inspirar vai estar colorido com essa cor que você elegeu. Escolha uma outra cor que represente as suas preocupações, talvez um estado de ansiedade, de sensações desagradáveis, de dor. Você vai inspirar o ar da cor do seu equilíbrio. Ele vai encher seus pulmões e quando você expirá-lo, ele vai estar no tom das suas angústias, da sua ansiedade, da sua dor. Inspire, retenha e expire. Quando utilizamos um pano para limpeza do chão, ao fim do trabalho, ele vai estar encardido. Se nós o levarmos até o tanque, passarmos sabão, esfregá-lo e enxaguá-lo em diversas águas, aos poucos, esse pano vai ficando branco novamente. E a água, no início turva, vai se transformando em cristalina. Nós podemos fazer esse exercício com a nossa respiração. À medida que nós inspiramos esse ar, que simboliza a paz e a tranquilidade, e vamos expirando tudo aquilo que nos incomoda. Inspire, retenha e expire. Vou contar
de 10 até 1. E quando terminar, o ar vai estar tão límpido como quando você o inspirou. Pode ser que isso ocorra até um pouco antes. 10. Inspire e expire suavemente. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Inspire e expire suavemente. 3, 2, 1. Sinta leveza, tranquilidade e paz que você conseguiu adquirir, trabalhando a sua respiração e utilizando a sua mente como uma força restauradora do seu equilíbrio e bem-estar. Toda vez que desejar, você pode repetir este exercício. Agora, suavemente, a hora que você desejar, você pode retornar para o seu local de origem. Você pode abrir os olhos, mexer as mãos, mexer os pés e se beneficiar deste momento. Agradeço pela oportunidade e desejo a todos um ótimo estudo. Vamos passar agora ao Pacheco. Uma ótima noite a todos. Boa noite, Pacheco. Muita alegria que estamos aqui mais uma vez apresentando as reflexões de Joana de Ângeles. Parabéns, Vilma, pela linda meditação. E foi muito oportuno esse tema, porque tem tudo a ver com o capítulo de hoje, né, o primeiro capítulo do livro de estudo de hoje, né, que é Desperte e Seja Feliz. Na verdade, é o capítulo 14, e na sequência nós vamos falar do capítulo 15, que é Sucesso e Sucesso. Bem, não por acaso a gente pode colher dessa meditação palavras que têm tudo a ver com esse capítulo, que é a calma e a serenidade. Eu vou começar lendo a introdução que a Joana colocou nesse capítulo, comportamento. A conquista do ideal será lograda quando o ser interior, ditoso, comanda os equipamentos que lhe estão à disposição, refletindo-se no indivíduo com um comportamento gentil,
sem afetação, e nobre, sem presunção. A mente que capta o psiquismo superior e canaliza-o através do cérebro, vitalizando o organismo, facilmente experimenta bem-estar, desfrutando de saúde plena. Quando isso não ocorre, consome-se nas emanações absorvidas dos tóxicos que predominam na psicosfera ambiental, passando a assumir uma conduta pessimista derrotista, naufragando em perturbações que podem ser evitadas. O universo está mergulhado no pensamento cósmico, do qual se originou e de que se nutre. És parte essencial dele, e se quiseres manter-te em harmonia, deixa que as suas irradiações te invadam, posicionando tua mente para preservar o equilíbrio da organização de que te utilizas, no processo atual da tua evolução. Agora vou ler o capítulo com vocês. E a Joana, nessa descrição, a forma como ela escreveu esse capítulo, ela foi extremamente feliz e bastante assertiva, com uma linguagem bastante inteligível para todos, né, e bem compreensível. Exterioriza-se o mundo mental as suas aspirações, conflitos, necessidades no comportamento do indivíduo, definindo-lhe a estrutura moral e o nível de discernimento da consciência. Quando ele estagia nas faixas mais primárias da evolução, suas paixões se apresentam brutais, imediatistas, desenvolvendo reações agressivas, manifestações egoísticas e perturbadoras para o grupo social no qual se encontra situado. Aqui a Joana fala do primarismo do qual somos herdeiros, né? À medida que a educação e a experiência, que são os sofrimentos inesperados, as lutas para a aquisição do equilíbrio, a constatação da própria fragilidade, trabalham e altera-se-lhe o programa de anelos, adaptando-se melhor ao segmento da sociedade em que se movimenta, desenvolvendo as aptidões latentes que o impelem para os ideais de beleza, de crescimento íntimo e de autorrealização. No comportamento, a sua realidade intelecto-moral e o seu correspondente nível de saúde física e mental. Ninguém consegue identificar-se com a autoiluminação não estando disposto ao esforço por educar-se, comportando-se com equilíbrio diante das circunstâncias que defronta no processo social, assim como nos fenômenos e ocorrências pessoais. Na complexidade de tais realizações, a interação mente-corpo, espírito-matéria é inalienável. O corpo reflete os componentes mentais, somatizando os conflitos que lhe perturbam a harmonia, quando as construções psíquicas se irradiam carregadas de pessimismo, de vibrações inferiores e tóxicas. Os tecidos celulares reagem conforme as ondas mentais que os visitam, agredindo-os ou conciliando-os. Desse modo, as ideias superiores sustentadas pela mente produzem correspondentes efeitos no corpo, estimulando as células à manutenção da ordem, vitalizando-as para o processo da mitose saudável. E aqui vale um comentário, né? O quanto a gente sente o bem-estar após uma meditação, após essa mentalização dessas técnicas projetivas, que nos induzem a pensamentos elevados, que nos induzem à nossa reflexão íntima, que nos induzem ao relaxamento. Então, a importância desse exercício que nós devemos praticar, se possível, diariamente, para que a gente recomponha o nosso equilíbrio. Vamos continuar aqui.
Além do departamento muito complexo da organização física e psíquica, o cérebro é uma valiosa glândula que secreta substâncias essenciais à manutenção dos equipamentos que constituem o corpo, mantendo-o ou desorganizando-o. Graças às endorfinas que produz, muitas dores são atenuadas, propiciando a manutenção do nível de bem-estar do indivíduo. Diversas enzimas, outras são produzidas, desenvolvidas e distribuídas pelos numerosos equipamentos orgânicos, cooperando para a sua conservação e renovação, ou desconcerto e inarmonia, dependendo do caso. As pessoas irascíveis, aquelas que facilmente se irritam e demonstram raiva com muita frequência, que se consideram realistas fatalistas, que conduzem a azedume e pessimismo, assinalada pelas constantes mudanças de humor, produzem enzimas perniciosas que irão abrir campo para a invasão orgânica dos elementos microbianos destrutíveis. Ao inverso, aquelas que elaboram pensamentos otimistas, confiantes, alegres, solidários, estimulam o sistema psico-neuroimunológico, tornando-se resistentes a baciloses degenerativas, que é um termo genérico utilizado para infecção ocasionada por bacilos. É um tipo de bactéria. Então, vejam aí a importância do nosso pensamento elevado, da nossa harmonia interna, que concorre para a nossa imunidade, né? E nos dias de hoje, com a pandemia, com esse rebuliço aí social, né, com o distanciamento social que estamos vivendo, com tantas incertezas, com o nível de ansiedade das pessoas aumentando, o nível de depressão aumentando, isso ocasiona uma baixa imunidade, concorrendo com que as pessoas fiquem doentes com mais facilidade. E ao inverso, aquelas que elaboram pensamentos otimistas, confiantes, alegres, estimulam esse sistema imunológico. E mesmo quando são vitimadas por enfermidades dessa procedência, recompõem as defesas orgânicas e restauram a saúde com mais facilidade. Tanto o comportamento depressivo como o ansioso responde por muitos distúrbios de consequências lamentáveis para o ser humano. O espírito conduz o corpo através de vibrações delicadas que sustentam as células, mantendo-as em ritmo harmônico ou desgastante, conforme as ondas mentais que ele irradia. Para que o comportamento alcance o ponto ideal, que faculta resultados felizes, é indispensável o cultivo dos pensamentos edificantes, propiciadores da disciplina interior, através do qual se exteriorizam os hábitos equilibrados, fomentadores de saúde e de alegria de viver. Então, nesse sentido, as insubstituíveis lições de Jesus constituem diretrizes de segurança que devem ser esculpidas na mente, deixando-as irradiar em sucessivas ondas de amor, que vitalizam o homem e a mulher, esprairando-se em direção do seu próximo, em forma de transação psicológica de alto nível, tornando-se o comportamento ideal que os promoverá à condição de pessoas realmente felizes. Então, ela finaliza que o comportamento dessa forma define a pessoa que, vigilante e lúcida, deve trabalhar-se sem cessar até alcançar a realização interior, em perfeita identificação com as demais criaturas. Então, complementando essa reflexão, a Joana também traz no livro Autodescobrimento uma reflexão muito interessante, que, em se considerando
os campos de força e afinidades que existem no universo, o indivíduo sintoniza também com os equivalentes ao seu teor vibratório, tornando-se hospedeiro de mentes e seres enfermiços, que pululam na psicosfera do planeta, já desencarnados, que passam a exaurir as forças por osmose espiritual, obsessão, assim como pelas correntes mentais que se exteriorizam das demais criaturas em cujo círculo se movimenta. Nunca será demasiado propor-se elevação moral e renovação espiritual do ser humano, autor do próprio destino, considerando-se que, de acordo com aquilo que ele aspira e faça, proporcionará a si mesmo, hoje ou mais tarde, o resultado da sua escolha. Introspecção, alegria, reflexão, cultivo de ideias superiores, oração, constituem terapias avançadas com seus efeitos vibracionais positivos em favor de quem os mantenha, produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psiquofísico. Então, nessas palavras da Joana, complementa esse capítulo, né, que além da raiva, além que ela somatiza no nosso organismo doenças, a serenidade, a calma e os bons pensamentos também evitam que essa energia negativa, né, seja sintonizada com seres pouco evolutivos, né? Então, a gente observa, é importante a gente se policiar e nos observarmos e mantermos vigilantes no nosso dia a dia, o nosso comportamento com relação à raiva, à ira, à falta de compreensão, e que a gente não se deixe levar pelas provocações alheias, e a gente não deixe de agir do tipo bateu, levou, e que a gente possa agir com equilíbrio e não respondendo a provocações de outros, né? E as lições de Jesus nos servem de exemplo para que a gente pratique uma conduta de equilíbrio perante a vida, mesmo nos momentos mais difíceis, né? E que a nossa grande batalha, a nossa grande luta é vencer os nossos inimigos internos que estão dentro de nós, que é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa presunção, né? E com a calma devemos entender, ter uma compreensão uma melhor compreensão do o que realmente está ocorrendo, para que a gente possa dar a melhor solução e o melhor exemplo, né? Tem uma mensagem do André Luiz que eu acho também muito oportuna, que é: não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Que os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda, com a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Eu gostaria de abrir aqui a palavra aí para os amigos que se gostariam de complementar alguma coisa sobre esse tema, depois a gente passa para o próximo capítulo.
Eu gostaria, sim, de fazer uma participação, que o capítulo é comportamento, né? Mas, na realidade, a base do comportamento está no pensamento, né? Então, o pensamento é uma potencialidade do espírito, né? Uma das potencialidades, assim como a vontade, o livre-arbítrio, o amor, né? Mas é uma potencialidade que ainda nós estamos num processo, né? Assim, de aprendizagem com relação a como gerenciar ele. Muitas das vezes nós usamos o pensamento até contra nós mesmos, né? Como foi colocado na mensagem de Joana de Ângeles, onde, através da ação do nosso pensamento, nós vamos dando qualidade negativa, né, aos fluidos nossos fluidos perispirituais, carregando doenças, complicações orgânicas, né? Então, nós estamos aí usando o pensamento contra nós mesmos. Outras vezes, usamos o pensamento de forma negativa e magnetizamos todo o ambiente da nossa casa, do nosso trabalho, né, com características pessimistas, com características de ansiedade, de medo, de preocupações exageradas, e também nós estamos dando um direcionamento muito negativo para essa potencialidade, com reflexo na gente e nas pessoas que convivem conosco, né? Então, o nosso comportamento, se a gente for buscar a origem dele, né, se a gente for buscar a base dele, está lá na maneira com que nós direcionamos a nossa mente. Então, nós precisamos nos disciplinar, né? Procurar estar sempre atento, vigilante com aquilo que pensamos o tempo todo. Será que é bom? Será que não é bom? Será que esse pensamento está contribuindo? Será que esse pensamento está me prejudicando ou está prejudicando outras pessoas? Então, na medida que nós vamos tendo o contato com a doutrina espírita, com esses conhecimentos maravilhosos, né, nós vamos ficando cada vez mais exigentes conosco mesmo. Nós começamos a nos cobrar mais, principalmente com o nosso pensamento, que é a base de tudo, é a origem de tudo, né, dos comportamentos, dos condicionamentos e etc. Né? Essa é uma pequena participação que a gente gostaria de fazer. Muito bem. É isso mesmo, Júnior. E eu achei muito interessante a parte que ela relaciona com as doenças, né? Porque, na verdade, no livro Pensamento e Vida, né, que é de 1958, o Emmanuel já antecipava para nós, né, e a relação entre o pensamento e as doenças. Ele diz que ninguém pode dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, porque existem algumas doenças que elas têm realmente uma função educadora, né? Que são kármicas. Mas podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Então, como que a nossa mente reage quando nós estamos doentes também é muito importante, né? Os pensamentos, eles têm influência nas doenças que são pré-existentes, e hoje é muito famoso, né, as doenças psicossomáticas. Em 1958, o Emmanuel já estava falando, né, dos processos de doença que provém da disfunção mental. Ilma, quer falar? Eu ia falar só rápido, complementando o que o Júnior falou, que eu achei bem interessante aqui do capítulo, é que o que ela fala que o comportamento define as pessoas, né? E o Júnior trouxe o que eu ia falar, que realmente começa no pensamento. Mas se nós temos ainda dificuldade, às vezes, de identificar se estamos ou não pensando mal, que às vezes é imperceptível e automático, né? Já o comportamento não, né? O comportamento ele é mais visível. Então, assim, se o comportamento nos define e a gente não percebe que estamos pensando mal, o comportamento todo mundo que está em volta percebe. Então, se a gente está de mau humor constantemente, né? Como ela disse lá, altera de humor todo dia, eu acho que isso aí a gente pode refazer, né? Analisar e falar, opa, temos que mudar o sentido do pensamento aí, né? Porque influencia o nosso comportamento, é isso que ela está falando, né? Então é isso, ficar atento aos sinais, né? Que tudo começa no pensamento, como diz o Júnior. Pode falar, Ilma. Isso, eu só queria
fazer uma pequena pontuação, né, em função até do que o Pacheco e vocês já colocaram, mas com relação à parte da neurociência, né, que esse comportamento, aí o que a Joana colocou é um compêndio de neurociência, né? Então, só para a gente lembrar que toda vez que nós ficamos ansiosos, né, o nosso cérebro, ele ativa o cérebro reptiliano, quer dizer, prepara o corpo para uma ameaça, mesmo que essa ameaça não seja real, mas seja uma ameaça psicológica, uma ameaça psíquica, né? E com isso, na corrente sanguínea, é derramado, né, a adrenalina, noradrenalina, e com isso faz com que o nosso sistema imunológico fique deprimido. Então, à medida que a nossa ansiedade aumenta, nós vamos ficando cada vez mais suscetíveis à doença. Então, acaba sendo quase que um círculo vicioso. Aí fica doente, fica mais ansioso, deprime mais o sistema imunológico e assim a gente continua. Então, principalmente agora, né, durante essa pandemia, o quanto é importante a gente reforçar, né, nos nossos círculos de convivência, para que nós façamos, né, da mesma forma, toda a higiene material, né, uso de máscara, álcool em gel, higienização, né, de tudo que é material, que a gente promova a nossa higiene mental. Então, eliminando, deixando de nos contaminar com notícias, né, que são alarmantes, né, que a gente vai ficar vivendo fora da realidade, mas a gente não precisa tomar uma dose excessiva de informações negativas. E todos os dias, né, a gente se policiar através da oração, das boas leituras, quando a gente compreende que tudo faz parte de um processo, que tem um motivo para isso estar acontecendo, que está dentro das leis de Deus, e que a gente, agindo com serenidade, humildade, respeitando os nossos limites, que nós vamos conseguir superar esse momento. Então, esse capítulo, falando de comportamento, eu acho que ele, assim, cai como uma luva, né, para o atual momento, para que a gente possa fazer essa higiene mental, tá bom? É isso que eu gostaria de colocar. Ok. Gratidão a todos aí pelos comentários, bastante ricos. Eu acho que vale também fazer aqui um contraponto, né? O que nós vimos hoje na meditação e o que a Joana também tem dito a respeito dos benefícios da meditação e aproveitando também os efeitos negativos do nosso comportamento. Então, façam uma experiência ou observem, ou passem a observar o seguinte: o momento em que você ficou com uma raiva tremenda, ficou com ódio tremendo de alguém, né? Mesmo que não tenha partido para a agressão física, mas aquilo ficou dentro de você. Espírita não tem raiva, Pacheco. Mas e se não for? E o que a gente pode... Qual que é a experiência aí? Observe que, passado aquele momento onde pode ser até que a pessoa já não esteja mais aí junto com você, presta atenção quanto tempo leva para você voltar ao seu estado normal. Presta atenção quanto tempo seu coração bateu mais forte, que, como a pessoa às vezes diz, o sangue subiu na cabeça, você sentiu um mal-estar, né, taquicardia, sentiu uma angústia, um nó na garganta. Presta atenção quanto tempo leva para você se recompor. Então, é o que diz aí no capítulo, né, da Joana, sobre a ação do pensamento no nosso organismo. O cérebro reage, produz N substâncias tóxicas, que é lançado na corrente sanguínea, e olhe como isso nos faz um tremendo mal, né? Então, eu só quis fazer um contraponto aí com o exercício da meditação e aproveitando aí as observações de todos, né? Falando do pensamento, falando dessa higiene psíquica e mental, né? A importância disso.
Então, e é no comportamento, Marco, que você estava comentando, né? É justamente nas horas difíceis, nas horas de conflito, que a gente deve observar o nosso comportamento. E não quando está tudo bem. Quando está tudo bem, está tudo bem. Mas nas horas difíceis, como que eu estou me comportando? Como que eu me comportei diante de uma situação conflitiva, né? No lar, no trabalho? Eu acho que esse é o principal, o grande chamamento aí para que seja feita uma reflexão, né? Bem, vamos agora para o capítulo 15, que é sucesso, e sucesso entre aspas. A Joana começa assim: no dicionário do pensamento cristão, sucesso é vitória sobre si mesmo e sobre as paixões primitivas. O mundo convencionou que sucesso, porém, é triunfo nos negócios, nas profissões, nas posições sociais, com destaque da personalidade, aplausos e honrarias, todos eles de efêmera duração. No primeiro caso, ninguém toma conhecimento, embora transpareçam no convívio com a pessoa as alterações emocionais e comportamentais proporcionadas pela paz, sensibilidade afetiva, docilidade no trato. Olha aí o comportamento aparecendo aí, né, gente? A gente discutiu o capítulo passado, né? No segundo, que é o sucesso do mundo, a exaltação e a glória chamam a atenção, despertam a inveja, a cobiça, provocam comentários e urdem competições. Ele é ruidoso, né? O indivíduo que experimenta o sucesso interno torna-se gentil, afável, irradiando bondade e conquista em profundidade, sem excentricidades, aqueles que lhe acercam. Quando, no entanto, é externo, esse triunfo torna-se ruidoso, impondo preocupação para manter o status, chamar a atenção, atrair os refletores da fama. A plenitude domina aquele que se domou e trabalha pelo crescimento íntimo, sem pressa nem perturbação. Já aquele outro, que desfruta da projeção exterior, sofre solidão, vazio, frustração e tédio. O convencional indivíduo de sucesso não é necessariamente uma pessoa feliz. Persegue-se, no entanto, na Terra, esse sucesso convencional, com sofreguidão perturbadora, com objetivos imediatistas e sobrecargas de emoções em desgastes. Para conquistá-lo e mantê-lo, surgem desgostos mórbidos, guerras surdas e declaradas são acionadas. Ódios cruentos se opõem pelo caminho do apogeu. E quando se alcança o topo, receios injustificáveis, artifícios complexos, mecanismos de exaltação e de escândalos são recrutados para a preservação do lugar conquistado. E aumenta a alegria do ser, que se candidata a contribuir em favor do grupo social mais equilibrado e feliz, levando o indivíduo a doar-se ao mistério. Então, nesse capítulo, nos vários parágrafos, a Joana sempre faz um contraponto das duas modalidades, os dois tipos de sucesso, né? Que é o sucesso mundano e o sucesso pregado por Jesus, que é o sucesso íntimo, né? Eu gostaria de complementar essa leitura com algumas outras reflexões aqui. Várias criaturas enfrentam a pobreza, lutam incansavelmente para a aquisição de recursos amoedados, tentando dessa forma sair das agruras da miséria. Não percebem toda a vida que a prosperidade é uma atitude de espírito e que quanto mais se declaram à sua mente que estão abertas para aceitar a abundância do universo, mais a consciência se torna próspera. Que a verdadeira prosperidade não se expressa em quantia de bens materiais que possuem,
mas ao receber e no dividir todo esse imenso tesouro de possibilidades herdados pela nossa criação divina, né? Jovens e adultos buscam dissimular sua insatisfação interior e, para isso, adquirem títulos acadêmicos, supondo que a outorga dessa distinção possa trazer-lhes permissão diante da sociedade para se dominar e sobressair com prestígio e capacidade que pensam possuir. O que ocorre, no entanto, é que não descobriram ainda o verdadeiro prestígio e a capacidade somente possíveis a partir do momento em que investirem em seus valores mais íntimos em busca do autodomínio. Insatisfação não se cura projetando-se sobre situações, pessoas, títulos ou poder, ou mesmo posições sociais, mas reconhecendo a fonte que a produz. Jesus de Nazaré, o sublime prescritor de almas, convoca-nos a distinguir as verdadeiras traves que nos deixam avistar as causas reais de nossas insatisfações e nos receita de forma implícita o remédio ideal, através do autodescobrimento, fazer emergir de nossas profundezas as matrizes de nossos comportamentos inadequados, que provocam essa incômoda atmosfera de descontentamento a nos envolvermos de tempos em tempos. Então, muito se confunde nos dias de hoje felicidade com fama, e é isso que está intrínseco nesse capítulo, no sucesso, entre aspas, que a Joana quando titula esse capítulo, né, que hoje estamos vivendo ter e não ser. E hoje nós vivemos através desse automatismo que para ser feliz e ser reconhecidos pela sociedade, nós temos que cada vez mais acumular bens, acumular títulos, como se isso resolvesse os nossos problemas. E, na verdade, isso, depois de um tempo, nos causa uma grande insatisfação, que nos levam a um vazio interior, a um vazio existencial, causando muita ansiedade e depressão. Então, aqui também, nesse capítulo, ela fala também desse comportamento e nos chama à vigilância do que é o verdadeiro sucesso, que é a nossa conquista interior e reforma íntima. Então, abro aqui para os colegas fazerem os comentários. Pacheco, eu gostaria de fazer uma observação, né, porque a impressão que a gente tem, né, é que Joana de Ângeles está chamando a atenção da gente para as grandes realizações no campo do materialismo, né, das questões materiais, né, e as grandes realizações no campo da espiritualidade, né, das verdadeiras propriedades, podemos dizer assim, que é o conhecimento, a intelectualidade, as conquistas morais, as virtudes adquiridas, né? Dá a impressão que a gente está vendo aí, né, essa dualidade. Sucesso ligado a prazeres materiais, as questões da terra, né, as conquistas materiais e aquelas conquistas espirituais, que são as verdadeiras conquistas, né? São conquistas que realmente o ladrão não rouba, a traça não rói, né? Nós vamos levar conosco no momento da nossa partida, né? De volta ao nosso lar, a nossa verdadeira morada, que é a vida espiritual, né? Então, isso realmente vai representar para a gente algo significativo, um verdadeiro sucesso. Eu tive sucesso na minha empreitada na Terra. Eu tive sucesso no curso que eu fui fazer, curso chamado Terra, né? Um curso que teve lá as fases da infância, vida adulta, terceira idade. Então,
passei por todas essas fases e volto ao meu lar, ao nosso lar, né? A vida espiritual, carregando essa impressão de que foi realmente muito produtiva, valeu a pena, né? Essa é uma... É isso mesmo, Júnior. E é importante frisar também que, ainda nesse capítulo, eu convido todos a relerem esse capítulo depois, ela fala também do sucesso dos cientistas e santos, né, dos mártires. Vou ler um trecho pequeno aqui, eu sei que nós estamos já bem adiantados aí no tempo, né? O sucesso de Pasteur auxiliou a aceitar a tuberculose com serenidade. Olha o comportamento aí de novo, hein? O sucesso dos mártires e dos santos, dos cientistas e pensadores, dos artistas e cidadãos que amaram, ofereceu-lhes resistência para suportarem as afrontas e crueldades com espírito de abnegação, de coragem e de fé. Então, aqui o sucesso também, ele tem o seu lado material, né, não só o lado íntimo, mas esse sucesso voltado para a benevolência, para o bem comum, né? Como é o caso aqui citado do Pasteur e outros aí. Ela cita Gandhi aqui também, né? Como um excelente exemplo também. Tá? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Então, passando... Esse capítulo, só para finalizar, então, ou se alguém for comentar, ô Pacheco, ele está intimamente ligado com mais aquelas coincidências que nós já comentamos aqui, né, na hora de organizar o cronograma. Esse sucesso mesmo. aí, ele está intimamente ligado com o evangelho que a Cintia vai trazer para a gente aí, que é os últimos e os primeiros, né? Então, tem até parágrafos que se repetem, assim, ela fala, a Cintia vai trazer, vocês vão ver que tá bem conectado. Verdade. À medida que a gente vai estudando, Joana, a gente percebe vamos dizer, essa repetição, né? Então, em autodescobrimento, desperte e seja feliz, a gente vai observar que ela sempre está falando aí da somatização, da necessidade dos bons pensamentos, da necessidade de nós estarmos sempre conectados a examinações superiores, através das boas vibrações. Então, ela navega muito nessas dissertações, que é uma forma de fazer com que a gente realmente introjete isso, né, e pratique isso no dia a dia. Então, gratidão a todos. Passo a palavra agora para a Cíntia. Muito bom o estudo, obrigada. Então, como o Marquinho falou, é até muito engraçado, né, que quando a gente programou a pauta aí de estudos, nós pensamos na parte psicológica alguns capítulos, né, não foi o livro todo. E nessa parte evangélica, nós estamos estudando capítulo a capítulo. E é realmente impressionante como que os temas casam, né? Então, esse último capítulo que você comentou, Pacheco, ele casa perfeitamente com esse capítulo Últimos e Primeiros, né? E aí ela faz uma análise psicológica da parábola dos trabalhadores da última hora, né? Ela faz uma análise do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, e só para relembrar, né, uma parte da parábola, é aquela em que Jesus compara o reino dos céus a um pai de família. Esse pai de família saiu durante a madrugada para aliciar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, né? E aí ele combinou com esses trabalhadores apenas uma moeda pelo dia de trabalho. Então, o que aconteceu? Ele convidou primeiramente os trabalhadores que chegaram na terceira hora, né? Naquela época em Israel, a primeira hora era 6 horas da manhã, ou quando o sol nascia, e a última hora era 6 horas da tarde, quando o sol se punha, né? Então, às 3 horas, né, ou 9 horas da manhã, chegou uma turma, meio-dia chegou outra turma, e 5 horas da tarde chegou outra turma. Então, aí, na hora de pagar, o senhor da vinha, ele pede que venha primeiro os trabalhadores que começaram a trabalhar por último,
que já é uma situação inusitada, né? O mais correto, assim, pela lógica, seria ele convidar primeiro quem chegou para trabalhar primeiro, mas ele convida para receber primeiro os que trabalharam por último, justamente para dar aí um ensinamento, né? E aí, esses trabalhadores que trabalharam o dia inteiro, acontece ali um problema, acontece uma DR, uma discussão, porque eles não acharam justo, né, receber apenas uma moeda, trabalharam o dia inteiro, e aqueles que trabalharam apenas uma hora receberem o mesmo tanto. Então, a resposta do pai é essa: eu não combinei com vocês uma moeda pelo dia de trabalho? Eu quero dar aos últimos o mesmo que dei para vocês. Eu não posso fazer o que quero? O vosso olho é mau porque eu sou bom? Então, aí a conclusão, né, da parábola: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então, essa parábola, ela pode ser compreendida de várias diferentes perspectivas, né? A Joana começa comentando que os trabalhadores da primeira hora realmente eram aqueles profetas, né? Moisés, os iniciadores, que foram a base da nossa construção religiosa, né? Nós temos uma base da pirâmide. Então, foram esses primeiros, né, que vieram preparar a humanidade para a vinda de Jesus, para a vinda do Cristo, né? Então, ela diz que eles prepararam os corações para que hoje nós estivéssemos mais moralizados. São os trabalhadores da primeira hora, porque quando eles chegaram, a terra dos corações ainda era extremamente ressecada, né? Aquele ambiente espiritual era realmente muito difícil, era muito complicado, era muita ignorância, era muita perversidade ainda, né? Os trabalhadores da segunda hora são aqueles que vieram logo após a chegada do Cristo, né? Que são seus apóstolos, seus discípulos, os próprios mártires, né? Aqueles que morreram em nome do Evangelho e que tiveram a especial missão de divulgar o cristianismo pelos povos. Essa divulgação, muitas vezes, foi através da própria vida, dos próprios exemplos. Nós temos, por exemplo, Santo Agostinho, Lutero, né, que desenvolveram o raciocínio religioso, teológico, para que hoje nós pudéssemos compreender um pouco melhor o Evangelho, né? E esses lutaram também bravamente contra a sombra coletiva poderosa, mesmo que também entregando a sua própria vida em favor de Jesus. E os trabalhadores da terceira hora, Joana explica para nós que somos nós os espíritas, né? Um pouco mais esclarecidos do que aqueles que vieram antes de nós, para o coroamento de um edifício, o coroamento de uma pirâmide, que vem sendo construída em muitos e muitos séculos, né? Jesus vem construindo a nossa moralidade, o nosso amor em muitos e muitos séculos, em muitas e muitas reencarnações. Então, a função, né, a missão dos espíritas é fixar realmente no espírito humano as aquisições morais. Ela diz que vão habilitar a consciência terrestre a galgar novos degraus até a consciência cósmica. Nós temos ainda muitos e muitos degraus para galgar, né, até a consciência cósmica, mas nós já estamos um pouco mais adiantados. Então, a fé raciocinada e a lógica, né, hoje amparadas pela ciência e pelos sentimentos, promovem primeiro a nossa transformação que agora nós passamos a condição de cristãos, né, que desejamos os ensinamentos do Cristo, e promovem a nossa, como se diz, nós passamos a agir em favor de nós mesmos e dos outros, né? Antes nós agíamos até contra nós mesmos, errávamos muito mais. Mas o enfoque da Joana aqui nesse estudo é principalmente psicológico, né? É íntimo de todos nós, que nós temos ainda a tendência muito ególatra de querermos ser
os primeiros, né? O primeiro em tudo. O primeiro no trabalho, o primeiro a saber mais, né? Então, ainda é uma tendência humana muito forte, essa competitividade, né? Essa postura muito mais competitiva do que colaborativa, essa necessidade de destaque, de reconhecimento, que por aquilo que muitas vezes faz parte até do nosso dever, né? Não faz parte, assim, não é além. Então, eu achei até uma história muito interessante nesse livro do Humberto de Campos, chama Luz Acima, não sei se vocês conhecem. A historinha é o seguinte: tinha um determinado cidadão aqui, espírita, que ele começou na mediunidade, e na primeira reunião que ele foi ao centro, tinha um mentor espiritual que disse para ele assim: olha, você vai ter uma missão na sua vida, que vai ser uma missão muito importante. Você vai ser uma claridade viva nas sombras do mundo, né? E esse cidadão ficou muito feliz, ele chorou de emoção, né? E aí ele se empolgou, ficou muito alegre, achou realmente que a vida dele ia fazer muito sentido. E aí ele começou a trabalhar no espiritismo, começou a trabalhar na mediunidade e tal, a mediunidade dele foi aumentando, foi desenvolvendo. Só que, à medida que o tempo foi passando, ele foi se esgotando, né, ali naquela função. Ele percebeu que muitas pessoas procuravam ele para assuntos mesquinhos, né, queria saber aonde que era o melhor local para pôr o comércio, queria que ajudasse a fazer as pazes com o marido. Ah, mas o meu cachorro está em coma. Então, situações que ele julgava que eram muito mesquinhas, e ele realmente foi ficando muito, muito incomodado, ele não tinha mais paz para ficar na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. E aí, esse cidadão, de repente, depois de 2 anos da primeira reunião mediúnica, ele abandonou o trabalho, né? Então, ele acompanhava aí os periódicos, ele fazia as suas leituras, as suas orações, mas tudo em casa, ele não fazia mais nada fora de casa. E aí chegou o determinado dia, né, da desencarnação. Ele desencarna em situação ainda muito dolorosa, muito difícil. No plano espiritual ele não enxerga, ele também fica surdo. E chegando lá, ele começa a tatear pelas sombras e encontra aquele mentor que disse para ele que ele teria uma missão luminosa na Terra. E aí ele falou: mas como assim? Por que não chegou a minha missão? E o mentor disse para ele: olha, a sua missão, ela estava lá o tempo todo. Ele: como assim? Você estava lá para servir aos seus semelhantes, para você ajudar as pessoas que te procuravam. E então ele fala: não, mas eles me procuravam para assuntos sem importância, sem relevância, e isso aí não importava. E o mentor fala para ele: Jesus não precisaria desenvolver o apostolado que exerceu entre nós se a terra já congregasse anjos e santos, né? E o final, ele se desesperou muito, teve uma crise consciencial imensa, né? E o mentor diz para ele: não desesperes, suporta as consequências do erro e aguarda o porvir infinito. Regressarás mais tarde à escola do mundo, e quando estiveres no círculo da carne novamente, nunca te esqueças de que as missões salvadoras na Terra quase sempre chegam vestidas de avental ou de macacão. Durante o estudo da Joana, ela chama muita atenção para nós espíritas, né? Da questão dos trabalhos, né? E muitas vezes surge a impressão de que os grandes trabalhos são trabalhos que têm notoriedade, né? E como diz o mentor aqui ao final da história, as missões salvadoras muitas vezes vêm vestidas de avental ou de macacão. As pessoas são pessoas simples, que não procuram evidência, né? E eu achei muito interessante, porque hoje em dia nós vivemos em uma cultura de evidência,
As pessoas procuram o tempo inteiro estar em evidência, né? Nas redes sociais, na política, no comércio, né? Os grandes empresários. Então, é realmente uma luta entre poder, né? E dinheiro. E nós temos que ter a consciência de que todas as pessoas que se elevam muito, diz o Emmanuel, quanto mais se elevam, depois mais vão ter que descer, né? Porque todos estamos no planeta Terra mais ou menos no mesmo patamar. A Joana coloca então para nós que quando a meta existencial do ser é baseada em realizações externas, em louros, em aplausos, uma vez que atingida essa meta, é inevitável a perda do sentido existencial. E essa conduta ilusória responde por transtornos psicológicos muito graves e danos espirituais de libertação penosa. Então, em vários setores da experiência humana, nós vemos as criaturas humanas lutando por destaque, né, por postos de direção, por postos de poder, no comércio, na política, nas redes sociais, né? Então, hoje nós temos os influenciadores que têm milhões de seguidores, isso é para eles um status, né? E o Emmanuel diz que à medida que essas ilusões elevam essas pessoas, também, uma hora, as ilusões acabam, né? E eles terão também que descer. Então, eu achei muito interessante que eu li que a liderança real, na verdade, o Emmanuel diz para nós que não tem alicerces nos recursos amoedados. Não depende de notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade. Nem é fruto da erudição pretensiosa. Então, a liderança real pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los. Esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor de realizações coletivas. Eu lembrei até que o Chico, ele sonhava tocar piano, né? Então, ele nunca conseguiu estudar piano, porque ele tinha tantos afazeres, ele tinha tantos livros para escrever, ele tinha tantas pessoas para atender, ele não conseguiu estudar o piano que ele sempre sonhou, né? Então, é justamente isso que Emmanuel está falando, a renúncia dos seus próprios sonhos em favor de realizações coletivas. No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz comenta, em uma das questões, quais são os principais métodos usados para a cura do corpo espiritual. E lá ele está explicando a questão dos médicos, né, no plano espiritual, as características que um médico precisa ter. Então, olha só o que ele fala. É imperioso reconhecer que na esfera superior, o médico não se ergue somente pelo pedestal da cultura acadêmica, como ocorre entre os homens. Se ergue principalmente pelas qualidades morais que lhe confiram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. Então, no plano extrafísico, o médico não basta conhecer, não basta saber. Ele também precisa ter qualidades morais superiores para conseguir manipular as energias, o magnetismo e promover realmente a cura das pessoas que estão lá. Então, o Evangelho de Jesus realmente uma mudança, nos convida a essa mudança de entendimento sobre sucesso e sucesso, o verdadeiro sucesso, né? Sobre a nossa finalidade existencial. Porque se o próprio mestre veio para servir, nós não devemos procurar sermos servidos, né? Nós também devemos seguir os seus passos e procurar servir. Então, eu achei até muito interessante que a escola dos meus filhos tem um programa muito legal que se chama Líder em Mim.
E eles ensinam para as crianças a teoria do ganha-ganha, né? Então, eu ganho, mas você também ganha. Não necessariamente eu ganho e você perde, né? Como as escolas mais antigas, né, vinham adotando essa postura. Para eu ganhar, você precisa perder. Agora é ganha-ganha. A gente faz parte de uma equipe. Se eu estiver feliz, você também pode estar feliz. Se eu ganhar um pouco menos, você pode ganhar um pouco mais, né? O amigo que não trouxe o lanche, vamos dividir o lanche. Então, já está começando uma mudança. A gente vê na cabecinha das crianças já uma mudança de paradigma dessa nova geração, né? Já é um ensinamento de empatia, de solidariedade, de trabalho em equipe, que são valores fundamentais para que a gente possa construir uma sociedade nova, a sociedade da nova era, né? E no final do capítulo, a Joana fala justamente sobre essa nova era. A missão dos espíritas, né, é justamente essa, de abrir as portas para a nova era, apresentar para a sociedade uma nova proposta de comportamento, de pensamento, de atitudes, para que um pouco mais dignificada a sociedade possam vir os missionários do bem e da caridade, né, que estão reencarnando. A própria Joana, né, vai reencarnar, ou já reencarnou, não sei. O próprio Francisco de Assis diz que vai reencarnar também entre nós. Então, nós temos uma missão muito bonita, muito que nós precisamos também estar muito atentos, né? Evitar assim as distrações, estarmos bem vigilantes, como disse o Júnior. Passo a palavra para vocês. Fiquei até preocupado agora de ser o primeiro, né? Diz que os primeiros serão os últimos, né? Mas eu vou aqui arriscar, né? Eu gostei muito, né? Achei excelente as reflexões que você trouxe para a gente, o Pacheco também, né? E é isso, né? A gente ter sempre em mente esses conhecimentos que nos fortalece, faz com que a gente fique aí mais atentos, mais vigilantes realmente, né? E gostaria também de fazer um reforço na ideia do sucesso, né? E sucesso, que são duas situações que Joana de Anjos coloca, que não necessariamente aquela criatura que tem sucesso no aspecto material, ela não pode ter no aspecto espiritual. Espiritualizar, sim, o trabalho material, a vida objetivo, né? O trabalho material, né? Essa é a grande questão. E vivendo dessa forma, né, nós vamos entender bem o conceito que Joana de Ângeles nos traz aqui com relação a essa questão de ser último, né, de ser primeiro. Isso está numa projeção que nós que fazemos, né? Aquela tendência de querer se sobressair, de querer realmente ser o destaque em tudo, nos aspectos materiais, de uma maneira geral, isso traz um peso muito grande, um sofrimento totalmente desnecessário para todos nós. Todos somos irmãos, né? Todos somos filhos de Deus, todos estamos caminhando dentro de um processo de evolução. Então, esse tipo de comportamento realmente sufoca. É um comportamento de querer destaque, é um comportamento que traz muito sofrimento naturalmente, né? O caminho não é esse, com certeza, né? Então, na realidade, era isso. Eu gostaria de trazer essa reflexão também, né, unindo, porque realmente os dois capítulos, os dois temas, tanto do Pacheco quanto da Cíntia,
tem uma relação muito estreita, realmente. Eu gostaria apenas de fazer uma colocação, inicialmente parabenizar, né, a Cíntia, o Pacheco, os comentários aí, né, do Júnior, do Marco. E com relação, né, essa última fala aí da Cíntia e até o exemplo que ela trouxe, né, é da nossa não omissão. Então, nós podemos trabalhar de todas as formas. Por menor que nos pareça a contribuição, ela é muito válida. E para que a gente não passe a julgar, né, a julgar o outro e a se doar de forma compatível com o nosso julgamento. Então, para que a gente seja esses últimos, né, os trabalhadores aí da última hora, que a gente realmente reúna todos os nossos conhecimentos, aquilo que a gente já conseguiu adquirir, aquilo que nós compartilhamos hoje, para que isso possa se frutificar dentro de cada um e que a gente possa compartilhar, dividir com todos os demais. O conhecimento é aquele que, quanto mais você divide, mais ele aumenta, né? Então, a nossa responsabilidade, né, de conseguir olhar para quem está do nosso lado, perceber a necessidade, às vezes, do apoio, às vezes, de um cumprimento, de um sorriso, de uma palavra de esperança, por menor que possa nos parecer, mas aquilo pode vir num momento tão importante que vai ajudar alguém a se reerguer e a se renovar. Então, eu acho que, diante, né, inclusive da história que a Cíntia colocou aí, é a gente não se omitir, né? A nossa missão, às vezes, nós mesmos achamos que é muito pequena, mas ela pode ter uma importância muito grande, e a gente precisa estar atento a todos os sinais, né? Bem, eu gostaria de complementar também que diante das missões que nos são dadas, não nos compete escolhê-las, né? A qual vai dar maior ou menor projeção. É o caso dessa história, né? Então, a gente se julga superior e muitas das vezes a gente recusa a missão por achar que ela não vai nos dar a projeção necessária, projeção que o nosso ego está demandando, né? Então, é importante também observar isso, né? Não é apenas omissão, mas às vezes a gente faz uma entrega, que a Joana cita no capítulo anterior, né, do sucesso, é para a gente avaliar onde a gente vai colocar a nossa entrega, em que missão a gente vai pôr essa entrega, né? A gente não pode esperar recompensa. Se a gente faz isso por recompensa, a gente vai cair numa insatisfação, né, no vazio, e é algo, é um propósito não autêntico, né, para a nossa evolução e para o bem geral também, né. É isso mesmo. A nossa responsabilidade é grande, mas o trabalho é muito bom, né? Bom, Isso aí. vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Eu gostaria de ler uma prece que eu achei tão bonita, que está nesse livro, A Luz da Oração. Ela se chama Oração no Templo Espírita. Convido os irmãos a fecharem os olhos. Senhor Jesus, vimos de tão longe para agradecer-te a bondade. Viajantes do tempo, procedemos de Tebas, da Babilônia, de Heliópolis, de Atenas, Esparta, Roma. Tantas vezes respiramos na grandeza terrestre. Petrificados na ilusão, povoamos palácios de orgulho, castelos de soberba, casas solarengas da vaidade, e dominamos cruelmente os fracos, desconhecendo a bênção do amor. Reunidos aqui hoje, em nosso pouso de fraternidade e oração, rogamo-te força para converter a existência em colaboração contigo. Nós, que temos guerreado e ferido a outrem, imploramo-te agora recursos
para guerrear as nossas fraquezas e ferir de rijo as nossas antigas viciações, a fim de que nos transformemos, afinal, em teus servos. Ajuda-nos a regenerar o coração pela tua doutrina de luz, para que estejamos conscientes de nosso mandato. Para isso, porém, Senhor, faze-nos pequeninos, simples e humildes. Oleiro divino, toma em tuas mãos o barro de nossas possibilidades singelas e plasma a nossa individualidade nova ao calor de tua inspiração, para que, como a fonte, possamos estender sem alarde os dons de tua misericórdia na gleba de ação em que nos convidas a servir. Sem tuas mãos, estaremos relegados às nossas próprias deficiências. Sem teu amor, peregrinaremos abandonados à miséria de nós mesmos. Mestre, cujos ouvidos vigilantes escutam no grande silêncio e cujo coração pulsa invariável em todas as necessidades e esperanças, dores e alegrias da terra, nós te agradecemos pelo muito que nos tem dado. E ainda uma vez, suplicamo-te acréscimo de força para que não estejamos distraídos. Senhor, cumpra-se em nós a tua vontade e que a nossa vida seja, enfim, colocada a teu serviço, agora e sempre. Assim seja. Uma ótima semana a todos. Até a próxima. Muita Boa paz. semana. Obrigada. Uma boa semana Obrigado, a todos. pessoal. Muito obrigado. Boa semana. Gratidão, uma ótima semana.